Se você está ouvindo esta oração agora, talvez o seu coração esteja preocupado, angustiado ou com medo de algo que parece maior do que você consegue suportar. Talvez existam problemas que tiram a sua paz, pensamentos que não deixam você descansar, situações que parecem ameaçar sua vida, sua família ou seu futuro. Mas neste momento, pare por alguns segundos. Respire profundamente e permita que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração. O Salmo 91 é conhecido em todo o mundo como uma das orações mais poderosas de proteção espiritual. Durante séculos, pessoas recorreram a este salmo em momentos de perigo, medo, doença, perseguição e ataques espirituais. E hoje, enquanto você ouve esta oração, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Abra o seu coração, porque a palavra de Deus tem poder para trazer proteção, livramento e paz. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso significa que existe um lugar espiritual onde o medo não tem poder. Um lugar onde o mal não consegue alcançar. Um lugar onde a presença de Deus protege aqueles que confiam nele. Talvez hoje você esteja se sentindo vulnerável, fraco, ou ameaçado por situações que parecem fora do seu controle. Mas o Salmo 91 começa com uma promessa extraordinária. Deus oferece abrigo, Deus oferece proteção, Deus oferece descanso para aqueles que colocam sua confiança nele. E por isso, neste momento, faça esta oração com fé. Diga dentro do seu coração: Senhor, eu me coloco agora sob a tua proteção. A palavra continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Deus não é apenas alguém distante. Ele é refúgio. Refúgio é lugar de segurança. Refúgio é onde você se esconde quando existe perigo. Refúgio é onde o mal não pode entrar. Talvez existam pessoas tentando te derrubar. Talvez existam problemas que parecem crescer a cada dia. Talvez exista medo dentro do seu coração. Mas a promessa de Deus continua dizendo: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso significa que Deus pode livrar você de armadilhas invisíveis, de situações que você nem consegue enxergar, de perigos que estavam escondidos, de ataques espirituais, de pessoas malintencionadas. E enquanto você continua ouvindo esta oração, algo poderoso acontece. A palavra de Deus começa a fortalecer sua fé. O medo começa a perder força. E a presença de Deus começa a trazer paz para o seu coração. Enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que cada palavra do Salmo 91 entre profundamente no seu coração. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto antigo. Ela é viva, ela tem poder, ela tem autoridade espiritual. E quando você ouve estas palavras com fé, algo começa a acontecer dentro de você. A Bíblia continua dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Imagine por um momento uma ave protegendo seus filhotes. Ela abre suas asas e cria um abrigo seguro contra qualquer perigo. É exatamente assim que Deus protege aqueles que confiam nele. Talvez você esteja enfrentando momentos de insegurança. Talvez exista medo dentro do seu coração. Medo do futuro, medo de perder algo importante, medo de doenças, medo de problemas financeiros. Mas a promessa de Deus é clara. Debaixo das suas asas existe proteção. Debaixo das suas asas existe paz. Debaixo das suas asas existe descanso. A palavra continua dizendo: a sua verdade será o teu escudo e broquel. Isso significa que a verdade de Deus funciona como uma armadura espiritual, uma proteção invisível que impede que o mal avance contra você. Muitas vezes não percebemos quantos perigos Deus já nos livrou, quantas situações poderiam ter dado errado, quantos ataques poderiam ter nos alcançado. Mas a proteção de Deus estava ali, guardando, protegendo, livrando. E por isso,
O salmo continua declarando algo poderoso. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Quantas pessoas hoje vivem presas ao medo? Medo de coisas que podem acontecer. Medo de situações que talvez nunca aconteçam. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, o medo começa a perder sua força. Eu entrego as minhas batalhas. E quando fazemos isso, algo muda dentro de nós. Porque entendemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está cuidando de cada detalhe. Deus está protegendo nossa vida. E enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que a paz de Deus comece a preencher o seu coração. O Salmo 91 continua trazendo promessas poderosas para aqueles que confiam em Deus. E uma dessas promessas é uma das mais fortes de toda a Bíblia. A palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa frase mostra algo extraordinário. Mesmo quando existem dificuldades ao redor, mesmo quando o mundo parece cheio de problemas, mesmo quando situações difíceis acontecem ao nosso redor, Deus continua protegendo aqueles que confiam nele. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios. Todos enfrentamos momentos difíceis na vida. Mas significa que Deus cuida daqueles que colocam sua confiança nele. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece incerto. Talvez existam situações que você não consegue controlar. Mas Deus continua no controle. E a palavra continua dizendo algo ainda mais poderoso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso significa que o mal não terá a última palavra sobre a sua vida. Deus é justo, Deus vê todas as coisas, Deus conhece cada batalha que você enfrenta em silêncio. Ele conhece cada lágrima que você derramou. Ele conhece cada preocupação que você guarda dentro do seu coração. E Ele não ignora nenhuma delas. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus está vendo tudo isso? A resposta é sim. Deus vê. Deus sabe. Deus entende. E Ele está trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. A palavra continua dizendo: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Essa é uma declaração de fé. Quando dizemos que Deus é nosso refúgio, estamos reconhecendo que nossa segurança não está nas circunstâncias. Nossa segurança está em Deus. Porque as circunstâncias mudam. As situações mudam. Os desafios vêm e vão. Mas Deus permanece o mesmo. Ele continua sendo um abrigo seguro para aqueles que confiam nele. E neste momento, enquanto você continua ouvindo esta oração, lembre-se de algo muito importante. Você não está sozinho. Deus está com você, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando tudo parece confuso. Mesmo quando o caminho parece incerto, a presença de Deus continua ao seu lado. E essa presença traz paz. Essa presença traz proteção. Essa presença traz esperança. O Salmo 91 termina com uma das promessas mais belas de toda a palavra de Deus, porque depois de todas as declarações de proteção, o próprio Deus fala diretamente. A Bíblia diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Veja que coisa extraordinária. Deus não está distante. Deus não está indiferente. Ele se importa com aqueles que se aproximam dele com amor. Talvez hoje você tenha vindo até este vídeo porque precisa de paz. Talvez você esteja procurando força para continuar. Talvez você esteja enfrentando um problema
que parece impossível de resolver. Mas Deus continua olhando para você com amor. E Ele promete livramento. A palavra continua dizendo: eu o colocarei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Isso significa que Deus honra aqueles que confiam nele, aqueles que buscam sua presença, aqueles que colocam sua esperança nele. E então vem uma das promessas mais reconfortantes de todas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso significa que suas orações não são ignoradas. Deus ouve, Deus responde. Talvez a resposta não venha exatamente no momento que esperamos, mas Deus continua trabalhando. Deus continua cuidando. Deus continua guiando cada passo. A palavra continua dizendo: estarei com ele na angústia. Veja que promessa linda. Deus não diz que nunca teremos angústia, mas Ele promete algo ainda mais poderoso. Ele promete estar conosco. E quando Deus está conosco, tudo muda. A angústia perde força. O medo diminui. A esperança volta a nascer. E então, Deus conclui essa promessa dizendo: livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus promete livramento. Deus promete honra. Deus promete cuidado. Talvez hoje você precise exatamente disso. Livramento, proteção, direção. E neste momento, enquanto esta oração se aproxima do fim, faça uma última oração dentro do seu coração. Diga com fé: Senhor, eu confio em Ti. Protege a minha vida. Protege a minha família. Guarda os meus caminhos. Afasta todo o mal. Que a paz de Deus esteja com você. Que a proteção de Deus esteja sobre sua vida. E que a presença do Senhor acompanhe cada passo do seu caminho. Amém.